Está gravando, apesar que nós já tínhamos 36 minutos conversando. Agora começou a gravação. Só outra coisa. Todas as nossas aulas serão salvas na plataforma. Vocês terão acesso. Quem não pôde, está com alguma dificuldade, falta de computador, celular, não conseguiu baixar o aplicativo. Viu, Jacely? Avisa até para os colegas na sala. Não conseguiu assistir a aula, não conseguiu acessar de forma alguma. Essa aula ficará registrada no Teams e o aluno depois poderá assistir, certo? Então, todas as aulas devem ser gravadas. Avise aos professores, professor, esqueceu de gravar. A aula está sendo gravada, eu acho que aparece para vocês aí essa informação que as aulas estão sendo gravadas. Então, apareceu até aqui no chat, a gravação foi iniciada. Então, é bom avisar que a aula... o professor esqueceu de gravar, porque o prejudicado principalmente é vocês. Eles não vão ter essa aula depois para poder assistir novamente. Ou quem perdeu, assistir a primeira vez. Dito isto, não tem mais nenhum questionamento, bora para a aula. Eu vou compartilhar o nosso caderno. Vocês estão vendo o nosso caderno? E aí, gente, vocês estão vendo o caderno? Tá todo mundo vendo o caderno direitinho? Tá vendo o nosso caderno? Tá vendo aí, Júlio? Ronald, Aline, tá todo mundo vendo o caderno? Posso iniciar a aula? Posso continuar a aula? Posso? Qualquer coisa, você manda mensagem aí, tá? Então, bora lá. Retornando, deixa eu só olhar aqui. Tô vendo você. Bruna, você não tá vendo o caderno, Bruna? Vi agora. Tá vendo o caderno? Eu vou compartilhar de novo, Bruna. Tá vendo o caderno agora? Todo mundo vendo o caderno? Bora. O caderno é como se fosse o nosso quadro, né, gente? É o nosso quadro branco. É o nosso caderno. É por ele que nós iremos seguir. Então, bora lá. A nossa disciplina é Direito Penal 1. Nós estamos estudando a teoria geral do crime e nós já aprendemos que o Código Penal adotou a teoria finalista de Hoxton e pela teoria finalista de Hoxton, o crime nada mais é do que um fato típico, ilícito e culpável. O crime é um fato típico, ilícito e culpável. Professor, quando é que eu sei que um fato é típico? Um fato é considerado típico quando ele tem uma conduta, desta conduta produtora de um resultado. Entre essa conduta e esse resultado, nós temos um vínculo que nós chamamos de nexo causal. E essa conduta está ajustada em uma norma, que nós chamamos tipicidade. Então, um fato humano, para que ele seja considerado típico para o Código Penal, esse fato tem que ter uma conduta, tem que ter um resultado, tem que ter um nexo causal e tem que ter uma tipicidade. Se faltar um desses elementos, mesmo que ocorra esse fato, mas esse fato para o direito penal é um fato atípico. É um fato atípico. Então, para ser típico, eu preciso de uma conduta, eu preciso de um resultado, eu preciso de um nexo causal e eu preciso da tipicidade. Preenchidos 4 elementos, esse fato humano, agora eu digo que esse fato é um fato típico. Mas eu ainda não posso afirmar que ocorreu um crime. Por quê? Porque nós adotamos a teoria tripartite. Eu já sei que o fato é típico, eu preciso saber se esse fato é ilícito e se o agente é culpável. Como é que eu sei que um fato também é ilícito? Por presunção.
todo fato típico ele é ilícito. Estou afirmando que todo fato típico também é ilícito. Todo fato típico também é ilícito. Por quê? Por presunção. Só que essa presunção é uma presunção relativa. É uma presunção relativa. Por que é uma presunção relativa? Porque, se o agente comprovar que ele praticou esse fato típico, se ele justificar esse fato típico pelas chamadas excludentes da ilicitude, o fato será típico, no entanto, ele não será ilícito. E como é que ele vai justificar? Aí o Código Penal, no artigo 23, ele traz 4 causas de exclusão da ilicitude. Se essas causas estão previstas no artigo 23, nós falamos que são causas legais, ou que são causas previstas em lei. E quais são elas, professor? Nós temos o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício irregular de um direito. Se eu conseguir comprovar que eu pratiquei esse fato típico diante de um estado de necessidade, de uma legítima defesa, de um estrito cumprimento do dever legal, no exercício irregular do direito, o meu fato é típico e não é ilícito. Apesar do fato ser típico, ele não será ilícito. Logo, eu não pratiquei um crime. A doutrina e a jurisprudência coloca também o consentimento do ofendido como causa de excludente da ilicitude. Se é a doutrina e a jurisprudência que coloca como causa excludente da ilicitude o consentimento do ofendido, por não estar na lei, nós falamos que essa causa é uma causa supralegal, não está na lei. No entanto, se o agente não provar que ele praticou esse fato típico sob nenhuma excludente, o fato que era típico, ele também é ilícito. O fato que era típico também é ilícito. Só que ainda eu não posso afirmar que ocorreu um crime. Por que eu não posso afirmar? Porque eu preciso saber a pessoa que praticou esse fato, se ele tem ou não culpabilidade, se o agente é culpável. E como é que eu vou estudar isso? Primeira coisa, eu preciso estudar a imputabilidade penal. Pela imputabilidade penal, até que se prova o contrário por lei, todos nós somos imputáveis. Todos nós somos passíveis de receber uma sanção penal. Só que o Código traz lá 3 situações onde são considerados isentos de penas, ou seja, inimputáveis. E quem são inimputáveis, professor? Mesmo praticando um fato típico, ilícito não tem culpabilidade. O Código diz os menores de 18 anos. Menor de 18 anos não pratica crime, ele pratica ato infracional, ele não sofre pena, ele sofre medida socioeducativa. Então, os menores de 18 anos, por lei, eles são isentos de pena. Quem mais, professor? O Código vai lá e diz mais, o doente mental, o retardado mental, ou aquelas pessoas em desenvolvimento mental incompleto, que em razão dessa doença, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Que fato? Esse fato típico praticado. Se o cara, no momento, por ser doido, ele não entendia nada do que ele fez, ele não entendia nada da conduta dele, apesar desse fato ser típico e ser ilícito, não tem culpabilidade. Ele será isento de pena. Por quê? Porque o legislador quis. Pelo legislador quis. Então, os menores de 18 anos, os doentes mentais, e o Código diz mais, também serão isentos de pena o agente que estiver sob a embriaguez, em caso de embriaguez, mas essa embriaguez precisa ser fortuita e completa. O que é uma embriaguez fortuita? É aquele que não queria beber. E se ele quis beber, ele não será isento de pena. Ele só será isento de pena se, em razão da embriaguez, ele estava completamente embriagado
e no momento da conduta ele também era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito. Aí só assim também ele será isento de pena. Então, ó, o agente praticou o fato típico ilícito, ó, eu preciso analisar a culpabilidade. Primeira coisa, eu analiso se ele é imputável ou inimputável. Se ele for imputável, eu preciso saber também se ele tinha potencial consciência da ilicitude. Ó, a falta de potencial consciência da ilicitude exclui a culpabilidade. É o que nós chamamos de erro de proibição. O que é erro de proibição? O agente, ó, diante do caso concreto, ele não entendia que era proibido, que existia uma norma proibindo aquela conduta. Olha, presta atenção. Ele entendia a conduta, ele entendia o que ele fez. Só que ele acreditava que o que ele fez não era proibido, que não era crime, que não existia norma. Então, isso é erro de proibição. É diferente do erro de tipo. O erro de tipo, o cara erra na conduta. Tanto é que está lá na conduta, nós vamos estudar hoje. O erro de proibição exclui a culpabilidade. Falta potencial consciência da ilicitude, da lei. Mas o agente, ele pode ser imputável, ele pode ter consciência da ilicitude, ó, mas eu, sociedade, não poderia exigir daquele agente outra conduta senão aquela. Eu, sociedade, não poderia exigir, ó, do agente outra conduta senão aquela. Por quê? Porque se ele estiver diante de uma inexigibilidade de conduta diversa, a inexigibilidade de conduta diversa também exclui a culpabilidade. Melhor exemplo, ó, o crime de sapatinho, que é aquele que o gerente entrega o dinheiro do banco mediante coação moral irresistível. Presta atenção, que eu não estou falando coação física. A coação física nós estudamos lá na conduta. Eu estou falando de coação moral irresistível. Feito isso, se ele não conseguir provar que ele era isento de pena, se ele não estava em erro de proibição e que era exigível dele outra conduta que não, se não aquela, aí sim eu posso afirmar que essa conduta, sim, agora ocorreu um crime. Então eu só posso dizer que ocorreu um crime quando o fato for típico e ilícito e o agente culpável. Fato típico, ilícito e culpável. Apresento a vocês a teoria geral do crime com todos os seus elementos. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos estudando cada elemento da teoria do crime. Nós estamos estudando o primeiro elemento. O primeiro elemento do fato típico, da primeira estrutura do crime, do fato típico, é a conduta. Como é que nós estudamos essa conduta? Nós estudamos um conceito de conduta, nós estudamos que existem causas que excluem a conduta e nós estudamos as espécies de conduta. Até antes das nossas férias, nós já estudamos a conduta dolosa, nós já estudamos a conduta culposa, nós já estudamos a conduta comissiva, aquela que se dá por uma ação, e nós já estudamos a conduta omissiva, aquela que se dá pela omissão. Para terminar a conduta, só faltamos nós terminar, ó, o chamado erro de tipo. Professor, o que é o erro de tipo? Ó, presta atenção, porque o erro de tipo, vocês estão vendo o caderno, gente? Eu fico preocupado que vocês não aparecem para mim aqui, aí não sei se tá ou não. Estão vendo o caderno aí, né? A gente vai entrar na aula agora, ali era só introdução para poder entrar na aula. Estão vendo o caderno direitinho, de copiar, bora copiar, deixar o caderno bonitinho de vocês. O erro de tipo, se alguém um dia perguntar para vocês o que é erro de tipo, vocês vão dizer uma falsa percepção da realidade. Isso é um conceito informal, porque a doutrina diz que o erro de tipo é a ignorância ou erro que recai sobre as elementares circunstância ou qualquer dado agregado ao tipo penal, ou qualquer dado agregado ao tipo penal. E aí, na aula passada, nós vimos alguns exemplos. Lembram? Resto de materiais de construção, areia que o cara deixa abandonada na porta, um resto de tijolo, um restante de telha, e você acredita, pensa que aquelas telhas, aqueles tijolos, aquele material de construção não tem dono,
que estão abandonados, coisa abandonada, e você vai lá e subtrai. Ó, você subtraiu, ó, você praticou uma conduta e essa conduta está ajustada a uma norma. Em tese, você praticou um fato típico. Só que você só praticou essa conduta porque você estava em erro. Você estava em erro. Se você estava em erro, você vai ter outra consequência que nós vamos estudar mais na frente. Outro exemplo, do baile, para quem não lembra, do baile de formatura de vocês, que vocês irão levar o guarda-chuva do outro, enganado. Outro exemplo, o cara que leva a moto, enganado a bizinha, ou leva a bicicleta pensando que era dele. E o outro exemplo, o cara que mata um animal, mata uma pessoa pensando que está matando um animal. Todos isso aí são exemplos de erro de tipo. Mas eu falei para vocês na última aula que existem duas espécies de erro de tipo. O erro de tipo essencial e o erro de tipo acidental. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos estudar, de agora em diante, o erro de tipo essencial, e o erro de tipo acidental e todas as suas espécies. Professor, como é que nós vamos estudar? O que é que eu vou adotar para vocês? Nós vamos estudar seguindo alguns critérios, até botar em vermelho. Previsão legal. Dá para ver em vermelho aí? Tá dando para ver bacana aí? Tá? Escreva no chat aí para mim rapidão. Se alguém puder, tá dando para ver bacana. Eu não tô vendo vocês. Tá dando para ver tranquilo, tranquilo? A aula tá tranquila aí, gente? Ó, eu não consigo ver vocês aí, não tem esse feedback como era no Zoom, era mais fácil ter um feedback. Então, ó, vou voltar para o nosso caderno. Então, como é que nós vamos estudar? Vamos estudar assim: previsão legal. Nós vamos estudar um previsão legal, um conceito, um exemplo e a consequência. E a consequência. E a consequência. Então, assim que não está. Primeira coisa, previsão legal. Para todos os erros de tipo que nós vamos estudar daqui para frente, eu vou dizer se está no código, onde é que está no código. Nós vamos dar uma lida no código. Eu vou dar um conceito, e aí eu vou dar um exemplo e vou dizer a consequência. Então, nós estamos estudando o erro de tipo essencial. Ó, nós estamos estudando o erro de tipo essencial. S, até deixei ele aqui em destaque. No erro de tipo essencial, previsão legal. Professor, onde é que está o erro de tipo essencial? Ó, o erro de tipo essencial, ele tem a previsão legal no artigo 20, caput do Código Penal. Ele, ó, está previsto no artigo 20, caput do Código Penal. O que é que nós vamos fazer? Vamos dar uma lida no código, né? Vocês estão vendo o código aí, gente? Responda aqui. Estão vendo o código? Lá do código. Tá dando para ver aí? Aí alguém responde. Tá dando para ver a tela do código aí, Júlio? Agora, deu para ver a tela do código? Estão vendo a tela do código? Tá vendo agora não, Ronald? Marco, Vitória, tá dando para ver não? A tela do código. Ó.
Agora sim, agora sim. Bacana. Então eu tenho que para compartilhar, é porque estou aprendendo essa plataforma. Para compartilhar, eu tenho que voltar para a tela principal, descompartilhar o caderno e compartilhar a outra. Por isso é que vocês não estavam vendo. Então bora lá. Eu vou compartilhar de novo, incluir o áudio para você me escutar. Então, o erro de tipo essencial, gente, está aqui no artigo 20, ó, no caput. O que é que diz o artigo 20 caput? Bora fazer a leitura. Ó. Diz: o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Então, ó, o erro de tipo, eu vou ler em outras palavras, o erro de tipo essencial exclui o dolo. O erro de tipo essencial exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Mas previsto, ó, a punição por crime culposo se previsto em lei. Bora voltar para o caderno. Voltar para o caderno. Então, ó, artigo 20, caput, de lá, bora ver o conceito. Conceito. Professor, o que é o erro de tipo essencial? Então, diante do que a gente viu, diante do que vimos lá no artigo 20, podemos dizer que o erro de tipo essencial, nada mais o agente erra, ignora o elemento constitutivo tipo penal. O erro de tipo essencial é aquele erro que se dá sob o elemento constitutivo do tipo penal. Se avisado do erro, o agente para de agir criminosamente. Ó. Então, o agente erra ou ignora o elemento constitutivo do tipo penal. Se ele é avisado do erro, o agente para de agir criminosamente. Exemplo, professor. Ó. Exemplos. E aí eu vou botar só nesse primeiro, eu vou fazer bonitinho assim, depois os outros. Vários exemplos. Daqueles que já estudamos antes, ó. Subir o caderno. Exemplo. Furto. Furto de coisa abandonada. Furto de coisa abandonada. Bis. Guarda-chuva. Guarda-chuvas. Matar. Pessoa. Pensando ser um animal. Agarrar traveco no carnaval, etc. Então, ó, esses exemplos são exemplos de erro de tipo essencial. O que é o erro de tipo essencial? É aquele que se dá, o erro se dá sobre um elemento, ó, um elemento principal do tipo penal. Nós chamamos de elementares. O que são as elementares? São elementos que estão embutidos no tipo penal
O que elementos? Várias palavras. Cada tipo penal tem várias palavras. Por exemplo, o crime de homicídio é pequenininho, de lá, só matar alguém. Se eu me engano em relação a alguém, ó, é um elemento essencial, é um elemento constitutivo do tipo penal, é um elemento essencial. Se eu me enganei sobre alguém, eu pensei que estava matando um animal e eu matei uma pessoa, esse meu erro é um erro de tipo essencial. É um erro de tipo essencial. Se é avisado do erro, ei, rapaz, não atira não. Pode ser uma pessoa. Opa, se eu sou avisado do erro, eu paro, ó, de agir criminosamente. Opa, desculpa, tá? Então, ó, no erro de tipo essencial, se eu sou avisado do erro, eu paro de agir criminosamente. Ei, rapaz, não pega essa bis não é tua. Ei, essa moto é minha. Ei, esse tijolo tem dono. Ei, essa areia tem dono. Opa, desculpa, senhor, desculpa, eu pensava que estava abandonado. Então, no erro de tipo essencial, no erro de tipo essencial, o erro se dá sob elemento constitutivo. No crime de furto, o crime de furto, o tipo penal, ele traz diversos elementos. Quais elementos? Subtrair para si ou para outrem, coisa alheia, móvel. Coisa alheia é um elemento constitutivo do tipo penal, é um elementar do tipo penal. Porque se a coisa for minha, eu não pratico crime de furto. Para que eu possa praticar um crime de furto, eu preciso subtrair coisa alheia. A coisa tem que ser de outra pessoa. Se a coisa tem que ser de outra pessoa, ó, a coisa alheia, aquela palavra coisa alheia, aquele elemento que está no tipo penal, ó, é um elemento constitutivo. Se o meu erro se dá sobre ele, se o meu erro se dá sobre ele, se o meu erro se dá sobre ele, isso é um erro essencial. Isso é um erro essencial. Se é um erro essencial, ó, qual é a consequência, professor? Eu vou ser punido pelo quê? Eu que furtei, ó, a bis da menina pensando que era minha. Qual é a consequência? A consequência, ó, nós olhamos no artigo 20, diz lá, ó, exclui o dolo. Exclui o dolo. A minha conduta não foi dolosa, eu não quis. Eu não quis, foi um erro. Foi um erro. Não, eu não quis e nem, ó, assumi o risco de produzir. Eu não quis e nem aceitei, tanto é que eu vim devolver a bis. Mas eu errei, eu subtraí. Se eu já subtraí, ó, em tese, exclui o dolo. Mas é o que ele diz lá, permite a punição por culpa, ó, quando possível. Por quê? Porque a culpa não se presume. A culpa tem que estar expressa no tipo penal, nós já aprendemos isso. Então, ó, a consequência. Professor, qual vai ser a consequência? A pessoa que pratica um fato diante de um erro de tipo essencial. Consequência. Essas consequências vai depender. Depende se o erro é inevitável ou é evitável. Sim, professor. Ó, como assim? O que erro é evitável? Ó, o Código Penal diz que o juiz vai se valer do caso concreto e ele vai se valer do homem médio, do homem prudente. Ó, será se eu, um homem prudente, um homem médio, diante dessa situação, será que eu erraria? Será que era possível evitar esse erro? Ó, se for possível evitar o erro, a consequência é uma coisa. Se não era possível evitar o erro, qualquer pessoa erraria também, professor. Qualquer pessoa, diante dessa situação, diante do caso concreto, erraria. Ah, professor, como assim? Então, ó, o erro pode ser evitável, ou inevitável.
Quando é que o erro é evitável? Ó, se o erro era evitável, se era possível evitar esse erro, se era possível, ó, o Júlio botou pegar o capacete alheio também, é um bom exemplo, Júlio. Tem muita gente que pega o capacete pensando que é o seu, mas não é. Somente em festa, né, que a gente deixa pendurado os capacetes. Então, o que precisa analisar? A punição do erro de tipo essencial vai depender se ele era evitável ou inevitável. Professor, como que eu vou saber se é evitável ou inevitável? O juiz tem que analisar o caso concreto. O juiz vai analisar o caso concreto e ele vai observar. O homem prudente, o homem médio, erraria? Ó, se o homem médio, o homem prudente, ele erraria, esse erro é inevitável. Todo mundo erra. Agora, alto lá, se eu fosse, ó, cauteloso, calma, ó, calma. Ei, esse material, esse tijolo pode ser que tenha dono. Pode ser que tenha dono. Se pode ser que tenha dono, esse erro era um erro evitável. Se o erro é evitável, nós já aprendemos uma coisa. Não importa se tanto inevitável como evitável, exclui o dolo. Exclui o dolo. O artigo 20 não quer saber se é evitável ou inevitável, não. Ele diz, ó, exclui o dolo. Exclui o dolo. Eu não respondo por crime doloso. Eu não quis, eu estava em erro, eu estava ignorando aquela situação. Então, exclui o dolo. Deixa eu abrir aqui para vocês me verem, porque eu estou fazendo gesto, vocês não me veem. Então, ó, se o erro era evitável, exclui o dolo. Mas o código diz lá, evitável, ele poderia ter sido evitado. Ah, professor, como assim ele poderia ter sido evitado? Calma, rapaz, para que tu foi atirar logo? Tu só viu o arbusto mexendo, já foi logo metendo bala, porque tu não esperou. Não esperou para ver se poderia ser uma pessoa, tu não imaginou nisso, não? Tu é doido? É pequeno. Agora, esse pessoal de São Luís, tu é doido, pequeno? Não poderia ver que existia uma pessoa ali? Só porque o arbusto se mexeu, tu já vai logo atirando e mata uma pessoa? Tudo bem, tu estava em erro. Exclui o dolo. Mas esse teu erro aí poderia ter sido evitado. Se você fosse um homem prudente, cauteloso, poderia ter sido evitado. Se poderia ser evitado, ó, exclui o dolo, mas permite a punição por culpa. Mas eu só vou punir por culpa se prevista a culpa em lei. Por que, professor? Previsto em lei? Porque a culpa não se presume. A culpa não se presume. Ah, professor, então bora ver nossos exemplos que o senhor deu bem aí, bora analisar, bora. Diante de um erro evitável, vou botar aqui em vermelhinho também, vai ficar bonitinho, o caderno de vocês. Pintem aí com marca-texto, viu? Ficar bonitinho. E entenda, porque na prova eu vou perguntar para vocês, na provinha oral nossa, que é um erro de tipo evitável ou inevitável, tá? Essas perguntinhas bestinhas, vai ser muito difícil, não. Então, ó, no erro de tipo evitável, exclui o dolo. Mas se era evitável, permite a punição por culpa, mas essa culpa tem que estar prevista em lei. Bora lá, gente, ó. Furto de coisa abandonada. Furto de coisa abandonada. Eu peguei a areia do meu vizinho, que estava na porta ali jogado no terreno aqui do lado. Eu peguei a areia, eu voltei para casa, fiz um serviço aqui na minha casa. O vizinho veio atrás de mim, rapaz, já usei. Rapaz, tu furtou a minha areia. Poxa. Rapaz, eu pensava que não tinha dono, que a coisa era abandonada. Eu estava em erro. Que erro? Erro de tipo essencial. Erro de tipo essencial. Ah, tá. Então, qual é a minha punição? Poderia ter sido evitado? No caso concreto, poxa, eu sou um cara instruído. Então, ensino superior completo. Ó, vi que o meu vizinho estava fazendo um serviço aqui em frente, que essa areia poderia ter sido dele. Ó, e eu vou lá e pego. Olha, eu não fui prudente. Eu não fui um homem cauteloso. Eu errei. Eu não queria. Ó, eu não vou responder por furto doloso. Ah, mas como eu teve uma conduta minha, lá diz, ó, e esse erro meu era um erro evitável, a lei diz, o artigo 20 diz, ó, exclui o dolo, mas permite a punição por culpa. Então eu vou responder por furto
culposo. Ah, então em tese, Júlio, eu vou responder por furto culposo. Mas o furto eu só vou responder por furto culposo se existir a figura penal do furto culposo. Ah, professor, como é que eu sei se existiu um furto culposo? Vamos lá, gente, para o Código Penal. Vou voltar para a tela. Ó, vou compartilhar o nosso Código Penal de novo. Nosso Código Penal, vocês estão vendo aí, bacaninha? Eu acredito que vocês estão vendo aí. Teu microfone está aberto, viu, Ricardo? Se quiser até falar aí. Ó, tá aqui. O crime de furto, gente, está no artigo 155. Artigo 155 do Código Penal. Tá aqui. Se vocês estão enxergando aí, escreva para mim aí que eu não estou sabendo. Vocês estão vendo a tela? Estão vendo a tela lá do furto? Estão vendo a tela, Júlio? Disse que sim. Sim, a Thaís. Obrigado, Thaís. Ó, furto. Tá aqui, ó. Diz lá. Do furto. Bem grandão, ó. Subtrair para si ou para outro coisa alheia, móvel. A coisa alheia, móvel. Reclusão de 1 a 4 anos. Aí vem. Parágrafo 1º, causa de aumento de pena. Parágrafo 2º, causa de diminuição de pena. Parágrafo 3º, equiparação da energia. Parágrafo 4º, furto qualificado em todas as suas hipóteses. Parágrafo 5º, veículo automotor. Parágrafo 6º, semovente, gado, roubo de gado. Parágrafo 7º, se a subtração de substância explosiva para explodir banco. 156, já é outro crime, já é outro tipo penal. Opa, então o furto está no 155. Cadê o furto culposo, gente? Cadê o furto culposo? Aquele que o cara furta mediante imprudência, negligência ou imperícia. Ó, não tem. O legislador não tipificou o furto culposo. Se o legislador, bora voltar para o nosso caderno, se o legislador não tipificou o furto culposo, Júlio, ó, é porque, ó, não se pune a conduta culposa. Então, professor, o senhor que pegou o tijolo, pegou a areia, vai responder pelo quê? Por nada. Por quê? Porque a conduta ou ela é dolosa ou ela é culposa. Se ela não é dolosa e ela nem é culposa, ó, não existe conduta. Se não existe conduta, o meu fato é atípico. Se não existe conduta, o meu fato é atípico. Então, essa minha conduta de ter pego a areia do meu vizinho, de ter pego a bis, de ter pego o guarda-chuva, todas essas condutas, ó, são condutas erro de tipo evitável. Se o erro de tipo é evitável, mas, ó, o furto não existe a modalidade culposa. Então, todo erro de tipo essencial exclui o dolo. Se é evitável, permite a punição por culpa, mas essa culpa tem que estar prevista em lei. Como não tem lei com a previsão de furto culposo, logo esse meu fato, essa conduta é um fato atípico. Beleza, professor, bacana. Vamos embora lá com o cara que matou. O caçador que estava lá no meio do mato com medo mais da onça, mais do que ele mesmo. E aí ele vê o arbusto se mexendo e ele dá um tiro pensando que está matando um animal. Pum! O que é que ele escuta? Ui! Ele pensou que estava matando um veado, acabou matando um vi. Ele pensou que estava matando um viado, acabou matando um veado. Pensou que estava matando um animal, acabou matando uma pessoa. Ó, ele queria? Não, não tem dolo, não tem dolo. Ele errou. Errou o quê? Sob um elemento constitutivo do tipo penal. Qual elemento? Alguém. Matar alguém. Ele matou alguém, mas matou em erro. Se ele matou em erro, ó, primeira coisa eu vou olhar, que tipo de erro é esse? Erro essencial. Por quê? Porque alguém é um elemento constitutivo do tipo penal. Como é que eu sei que é essencial? Ei, cuidado, maluco, aí tem uma pessoa. Tu não imaginou que pode ser uma pessoa? E ele para. Ó, então é um erro de tipo essencial. Ele vai ser punido pelo quê? Depende.
Depende do que, professor? Esse erro dele é evitável ou inevitável? Ah, professor, não sei. Ah, ele foi caçar numa região que tem vários caçadores. Muita gente caça lá. Poxa, então, ó, dava para ele presumir que ali poderia ser uma pessoa. Então, se dava para ele presumir que ali, se ele fosse uma pessoa prudente, ó, cauteloso, e ele imaginasse que era uma pessoa, esse erro é um erro evitável. Ah, professor, o erro é evitável. Vocês estão afirmando para mim que o erro é evitável. Então, se o erro é evitável, ele responde pelo quê, professor? Eu já sei que exclui o dolo, professor. No erro de tipo, ó, essencial, exclui o dolo. Ele não responde pelo homicídio doloso. Ah, professor. E ele vai responder pelo quê? O Código diz lá, permite a punição por culpa se prevista em lei. Então, ó, permite a previsão por culpa prevista em lei. E o que é que diz a lei, professor? O crime que meu querido Júlio, em tese, foi um crime de homicídio. Ele tirou a vida de uma pessoa. Se ele tirou a vida de uma pessoa, eu vou ter que me valer do artigo 121. Aí o artigo 121 diz lá, ó. Tá aqui, ó. Homicídio simples, 121, matar alguém. Matar alguém. Tá? Aí o parágrafo primeiro, ele traz 3 causas de diminuição de pena. No parágrafo segundo, ele traz as hipóteses de homicídio qualificado. Ó, lá no parágrafo terceiro, ele traz, ó, a figura de quê? Homicídio culposo. Se o homicídio é culposo, pena de detenção de 1 a 3 anos. Ah, professor. Então, ó, o caçador, no erro de tipo evitável, ó, ele vai responder por homicídio culposo. Ô, professor, eu entendi agora, ó. Então, no erro de tipo essencial, se for evitável, ele vai responder, ó, por homicídio culposo. Por quê? Porque o homicídio tem a previsão legal da punição pela culpa. Ah, professor, mas você disse que ele pode ser evitável e ele pode ser também inevitável. Quando é que ele pode ser inevitável? Qualquer pessoa erraria. Se qualquer pessoa erraria, o homem prudente, o homem médio, o juiz, eu, meus alunos, todo mundo erraria. Se todo mundo erraria, esse erro é um erro inevitável. Professor, e se o erro é inevitável, eu vou responder pelo quê? Se o erro é inevitável, eu já sei que todo tipo de erro essencial exclui o dolo. Exclui o dolo. Exclui o dolo. Se era inevitável, exclui também a culpa. Exclui o dolo e exclui a culpa, porque não há previsibilidade. Não há previsibilidade. No erro de tipo inevitável, ó, o cara estava lá caçando no local que ali não era para ter nenhuma pessoa. Não era, não tinha como. Ele estava no meio da floresta, fechada, no matagal, tudo horrível, no meio da Amazônia. Meu Deus, quem é que imaginar que ali poderia ter uma pessoa? Não tem como, qualquer pessoa atiraria, todo mundo erraria. Se todo mundo erraria, ó, esse erro de tipo é um erro de tipo essencial e inevitável. No erro de tipo inevitável, exclui o dolo e exclui a culpa. Se exclui o dolo e exclui a culpa, logo não tem conduta. Se não tem conduta, o fato é atípico. A consequência, o fato é atípico. O fato é atípico. Professor, como é que o juiz vai analisar isso no caso concreto? Como é que o juiz vai analisar isso no caso concreto? Ó, observação, observação. Sim. O juiz analisará o caso concreto de acordo
algumas possibilidades. Tipo, o juiz analisar o grau de instrução do agente. O cara só mora na roça, moço. O momento e o local da conduta podem interferir na previsibilidade. Então, ó, no erro de tipo inevitável, exclui o dolo e exclui a culpa. Se exclui o dolo e exclui a culpa, o fato é atípico. Se o erro de tipo é evitável, ó, exclui o dolo, mas permite a punição por culpa, se prevista em lei. Como é que o juiz vai saber se era evitável ou inevitável? Ele vai ter que analisar o caso concreto. Aí, o caso concreto, o local, se era um local que poderia ter gente, o momento, se era de dia ou se era de noite, o agente, se é um cara que mora na roça, não sabe de nada, ele pode, com certeza ele tem mais chance de errar. Alguém tem alguma dúvida sobre erro de tipo essencial? Alguém tem alguma dúvida sobre erro de tipo essencial? Eu vou já voltar para o caderno. Tipo essencial. Se não, vamos passar para o segundo tipo. Vamos falar sobre o erro de tipo acidental. Erro de tipo acidental. O erro de tipo acidental, ó, eu não vou trabalhar daquela forma por enquanto, porque, ó, conceito, o que é o erro de tipo acidental, Ctrl S. No erro de tipo acidental, o erro recai sobre os dados secundários do tipo penal. Ó. Se o erro essencial cai sobre os elementos constitutivos principais, o erro acidental recai sobre os dados secundários. Ó, dados secundários do tipo penal. Aqui, ó, aqui, se avisado do erro, o agente corrige a sua conduta e continua a agir ilicitamente. Então, no erro de tipo acidental, ó, diferente do erro de tipo essencial, enquanto no erro de tipo essencial ele para de agir se ele é avisado, aqui no acidental não, ele continua. Ele continua. Ó. E ele tem, ó, nós temos 5 espécies. Ele pode citar erro de tipo acidental sobre o agente, sobre o objeto, sobre a pessoa. O erro pode ser na execução, pode acontecer um resultado diverso do pretendido, e o erro sobre o nexo causal. No erro de tipo acidental, diferentemente do erro essencial, o erro recai sobre dados periféricos. O tipo penal tem alguns dados que são periféricos. Ó, desses erros, ó, é um erro acidental. Se ele é avisado, ó, ele vai corrigir, vai continuar agindo ilicitamente. E aí, a doutrina, ó, traz algumas espécies de erro de tipo. Existe 6 erros, na verdade 6. 6 erros pode se dar sobre o agente, sobre o objeto, sobre a pessoa. O erro pode ser na execução, pode ter um resultado diverso do pretendido e o erro sobre o nexo causal. O que é que nós vamos fazer na próxima aula? Na próxima aula,
nós vamos estudar o erro sobre o agente. Como é que nós vamos estudar? Da mesma forma que eu estudei isso aqui, ó. Nós vamos ver previsão legal, nós vamos ver conceito, nós vamos ver um exemplo e a gente vai ver a consequência. De qual dele? Sobre o agente, previsão legal, conceito, exemplo, consequência. Sobre o objeto, previsão legal, conceito, exemplo, consequência. Sobre a pessoa, previsão legal, conceito, exemplo, consequência. Sobre cada um deles, para a gente terminar o erro de tipo. Beleza, gente? Alguém tem alguma dúvida? Não se preocupe, o caderno da próxima aula eu abro o caderno também. Alguém tem alguma dúvida sobre o erro de tipo essencial? Alguém tem alguma dúvida sobre as nossas conversas antes da aula? Como é que ficou? Tudo certinho? Ninguém tem dúvida nem nada, tudo certinho? Então, nós vamos ter prova oral, vou terminar erro de tipo. Possivelmente, nós vamos fazer uma revisãozinha, algumas questões vamos trabalhar conjuntamente. E aí, nós vamos ter, na semana de provas, além da prova, eu vou fazer com vocês uma prova oral em razão dos 4 pontos. E a prova dos 6 pontos, vocês vão ter elas para responder em 24 horas. Iremos mandar pela plataforma, vocês receberão. Aí a prova sim, viu, Júlio? Pode ser digitada, ó, aí transforma em PDF e manda em PDF de volta para a gente, tá bom? Beleza? Professor, sim, Jaciele, o trabalho é do jeito que tem que ser perfeito, tem que ser com capa, contra capa, conclusão. Quem já fez, é para estar já assim o trabalho. Aí é só bater foto ou escanear do jeito que já está e mandar para mim. Agora, eu preferia ir fazer as questões do que fazer o trabalho, se fosse eu, né? Apesar que fazer o trabalho, você também vai fazer, quem vai fazendo vai aprendendo sobre princípios. Eu vou botar algumas perguntas sobre o princípio também. Mas não se preocupe, a prova oral vai ser fácil. Não vou pegar pesado, não, por toda essa situação que teve aí. E nós temos muito conteúdo. Beleza, gente? Obrigado. Que Deus nos proteja. Graças a Deus voltamos às nossas aulas. Não aguentava mais ficar em casa sem fazer nada. Já é ruim ficar em casa e não tem nada para fazer. Se Deus quiser, logo irá passar essa pandemia. Eu acredito que esse semestre nós não teremos mais aula presencial, pelo menos eu acredito. A não ser que surja aí do nada aí alguém aí invente uma vacina aí no mundo aí, os americanos aí, eles gostam de ser heróis, né? Então pode ser que arrume uma vacina. Caso contrário, eu acredito que ninguém vai ter coragem de ir em aula, nem professor e nem aluno. A situação que está essa. Eu, pelo menos, minha filha não vai voltar para a escola esse semestre, não volta mais não, isso já é certeza. E hoje o colégio dela, 4º ano, fundamental, vai também ter aula online. Fico imaginando, né? A dificuldade para nós aqui na faculdade, imagina para criança com 9, 10 anos de idade. Eu agradeço a atenção de todos, fiquem com Deus. Até sexta-feira. Se alguém tiver alguma coisa, viu, Jaciele, pode mandar no meu WhatsApp aí. Eu estou em casa, só trancado aqui, curtindo, cuidar da saúde. Hoje eu ia fazer a tomografia, estava meio preocupada com meus pulmões, mas parece que a aula aqui deu bacana. Não faltou ar, não. Então, vida que segue. Tchau, pessoal. Até mais. Amém.